Olá! Hoje vamos analisar uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, que é a Torre de Babel. Mais especificamente, vamos falar sobre como o livro de Mórmon trata essa história como um evento literal, o que nos leva a muitas questões. Será que a história da Torre de Babel é realmente verdadeira? E o que isso significa para as alegações de veracidade do livro de Mórmon? Fique comigo enquanto analisamos essas questões, desmascarando mitos e entendendo melhor a origem dessas histórias. Vamos lá! A história da Torre de Babel, presente em Gênesis 11, busca explicar a origem das diferentes línguas no mundo. Estima-se que o evento tenha ocorrido entre 2400 e 2200 anos antes de Cristo, após o dilúvio global. No entanto, a maioria dos estudiosos bíblicos e seculares vê essa narrativa como um mito etiológico, ou seja, uma explicação simbólica para a diversidade de línguas, semelhante a mitos sumérios e assírios. O livro de Mórmon, porém, trata a Torre de Babel como um evento histórico real, conectando a migração dos jareditas para as Américas, conforme registrado no livro de Éter. Isso cria um problema, pois evidências linguísticas históricas mostram que já existiam diversas línguas muito antes do suposto evento da Torre de Babel. Por exemplo, registros de línguas como o sumério e egípcio datam de 3.500 anos antes de Cristo e 3.300 anos antes de Cristo, respectivamente. Este conteúdo do Wikipédia registra que estas datas são baseadas em registros e textos encontrados datando de período muito anterior à Torre de Babel. Além disso, o próprio Gênesis menciona a existência de diferentes línguas antes da Torre de Babel, como no capítulo 10, que lista várias famílias e seus idiomas. O versículo 5 diz: "Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações." O versículo 20 diz: "Esses são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações." E o versículo 31 diz: "Esses são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações." A própria narrativa bíblica indica que já havia outras nações e línguas antes da suposta Torre de Babel. A crença era que o dilúvio global exterminou toda a vida humana na Terra cerca de 100 anos antes da Torre de Babel, e que toda a vida descendia da família de Noé, com uma única língua adâmica, usando o relato da Bíblia sobre os filhos que vieram de Noé desde o dilúvio, em Gênesis 10. Na época da Torre de Babel, havia cerca de 70 homens nascidos das linhagens de Noé, Sem, Cão e Jafé. Mesmo assumindo que cerca de metade de seus descendentes eram mulheres, você ainda teria cerca de 150 pessoas em toda a Terra para criar a Torre de Babel. No entanto, as estimativas da população mundial em 3.000 anos antes de Cristo eram, no mínimo, de 14 milhões de habitantes, crescendo para, no mínimo, 27 milhões de habitantes em 2.000 anos antes de Cristo, podendo chegar até 72 milhões de habitantes. Além de não haver evidências de um dilúvio global que exterminou a humanidade, há evidências de que o mundo estava prosperando com uma diversidade de civilizações e línguas. Além disso, mitos sumérios e assírios, anteriores à Bíblia, também discutem a confusão de línguas, sugerindo uma influência desses relatos sobre a narrativa bíblica. Um mito sumério, escrito por volta de 2.100 anos antes de Cristo, chamado Enmerkar e o Senhor de Arata, discute o chamado ao Senhor para unir as línguas novamente entre o povo. E um mito assírio datado do século 8 a.C. discutiu a confusão de línguas. No registro do documento antigo, registrado no site Ancient Origins, diz: "Eles, o pai, dele seu coração era mau. Contra o pai de todos os deuses era perverso. Dele, seu coração era mau. Babilônia trouxe a sujeição. Pequeno e grande, ele confundiu sua fala. Babilônia trouxe a sujeição. Pequeno e grande, ele confundiu sua fala. Seu lugar forte, o torre, todo dia eles fundaram. Ao seu lugar forte, durante a noite, ele fez um fim completo. Em sua ira, ele também derramou palavras assim, para espalhar no exterior. Ele colocou seu rosto. Ele deu esta ordem, seu conselho foi confuso. O curso ele quebrou, fixou o santuário." Este mito assírio é datado do século 8 a.C., o que, à primeira vista, parece ter surgido depois da história da Torre de Babel. Mas, como os estudiosos descobriram, os 5 livros de Moisés foram compilados por volta do século 6 ou 5 a.C. Por fim, estudiosos como David Bokovoy, que também já foi um ex-instrutor do SEI, argumentam que a história da Torre de Babel é uma crítica aos zigurates babilônicos, em particular o Etemenanque, que foi uma grande torre dedicada a Marduk, um deus mesopotâmico, na Babilônia. Como vemos nessa imagem no site do Projeto Mandaim, um site especializado em história e arqueologia abraâmica. Isso indica
que o relato bíblico foi provavelmente inspirado durante o cativeiro babilônico, consolidando a visão de que a Torre de Babel é um mito e não um evento histórico literal. Muitos estudiosos bíblicos, a maioria dos especialistas seculares e todos os linguistas concordam que a história da Torre de Babel é um mito etiológico, criado para explicar a origem das diferentes línguas. Para muitas religiões, isso não é um grande problema, pois podem focar na lição moral sobre o orgulho e reconhecer que a história não é literal. E isso em nada invalida a reivindicação da Bíblia de ser um registro histórico, que ora registra a história de um povo e ora registra a sua cultura e mitos envolvidos. No entanto, para o livro de Mórmon, a Torre de Babel representa um desafio mais sério. No livro de Éter, a história da Torre de Babel é narrada de forma literal. Éter, capítulo 1, do versículo 33 ao 35, diz: E esse Jared saiu com seu irmão e suas famílias, com alguns outros e suas famílias da grande torre, na época em que o Senhor confundiu a língua do povo e jurou, em sua ira, que eles seriam dispersos por toda a face da terra. E de acordo com a palavra do Senhor, o povo foi disperso. E o irmão de Jared, sendo um homem grande e forte, e um homem altamente favorecido pelo Senhor, Jared, seu irmão, disse-lhe: Clama ao Senhor, para que ele não nos confunda, de maneira que não possamos entender as nossas palavras. E aconteceu que o irmão de Jared clamou ao Senhor, e o Senhor teve compaixão de Jared. Portanto, não confundiu a língua de Jared, e Jared e seu irmão não foram confundidos. Está claro que, no livro de Mórmon, a Torre de Babel deve ser tratada como um evento literal e histórico, para que o próprio livro de Mórmon seja considerado um registro verdadeiro. No relato, Jared e seu povo saem diretamente da Torre de Babel, sendo guiados por Deus para as Américas, preservando a língua adâmica original, que não foi confundida. Se, no entanto, a Torre de Babel for um evento mítico, como as evidências sugerem, isso coloca imediatamente a história de Jared em uma posição de não historicidade. O problema não se limita apenas à história dos Jareditas. Se a Torre de Babel nunca aconteceu, então as 16 pedras que o Senhor tocou não existiram, o que implica que as 2 pedras seladas, supostamente usadas para traduzir as placas de Jared, no livro de Éter, também são fictícias. Essas 2 pedras, posteriormente, foram usadas como os intérpretes nefitas e enterradas com as placas de ouro do livro de Mórmon. Se a Torre de Babel é um mito, então os intérpretes nefitas, que dependem de uma Torre de Babel literal, também são mitológicos. Se os intérpretes nefitas são baseados em uma história mítica, isso afeta toda a narrativa do livro de Mórmon, já que as placas de ouro foram enterradas com esses intérpretes. Moroni, no livro de Mórmon, afirmou ter traduzido o registro do irmão de Jared, uma visão abrangente desde a fundação do mundo até o seu fim, conforme registrado em 2 Nef 27:10. Moroni fez essa tradução utilizando os intérpretes, também conhecidos como pedras de vidente, visto que o livro de Éter sugere que os jareditas não tiveram suas línguas confundidas, mantendo possivelmente a língua adâmica original. Por essa razão, Moroni utilizou as pedras para traduzir os registros jareditas e selou essas pedras junto com as placas, afirmando que elas seriam reveladas em meu próprio tempo devido. Éter 3, de 27 a 28 diz: E o Senhor disse-lhe: Escreve estas coisas e sela-as, e mostrá-las-ei aos filhos dos homens no meu devido tempo. E aconteceu que o Senhor lhe ordenou que selasse as 2 pedras que recebera, e que não as mostrasse até que o Senhor as mostrasse aos filhos dos homens. Se a Torre de Babel não é histórica, a alegação de Joseph Smith de ter obtido e usado os intérpretes nefitas torna-se impossível. Isso significa que a história de Joseph Smith sobre as pedras utilizadas para a tradução foi inventada, provavelmente inspirada por suas práticas anteriores de escavação de tesouros, onde usava pedras para ver objetos e mensagens que orientam onde encontrar os tesouros. Sabemos que já havia uma diversidade de línguas muito antes do período da Torre de Babel, e que essas línguas não foram perdidas ou interrompidas após o suposto evento. Além disso, quando exploramos esses tópicos, vemos que as histórias em Gênesis se baseiam fortemente em mitos pré-existentes, o que indica que elas não foram escritas para serem entendidas como história literal, mas sim como uma maneira para as pessoas daquela época compreenderem o mundo, como a história da criação. Isso é um grande problema para Joseph Smith e o livro de Mórmon, pois o autor do livro de Mórmon construiu narrativas mitológicas acreditando que elas fossem histórias literais. Se a base não for histórica, então não há como as histórias derivadas dessa base serem histórias também. A necessidade de ensinar que a história da Torre de Babel é literal se faz necessária porque o livro de Mórmon depende dessa narrativa literal para manter sua veracidade. Em um artigo publicado na Ensign em 1998, o professor da BYU, Donald W. Perry, afirmou que, graças ao profeta Joseph Smith, os santos dos últimos dias têm conhecimento adicional que confirma a realidade desses eventos históricos que mudaram o mundo. O artigo continua afirmando: para alguns no mundo moderno, a historicidade da história da Torre de Babel
assim como a do dilúvio, é frequentemente desconsiderada. Uma escola moderna de pensamento considera o relato nada mais do que uma parábola engenhosa e um conto antigo. Mas os santos dos últimos dias aceitam a história como ela é apresentada em Gênesis. Além disso, temos o segundo testemunho do livro de Mórmon. A página de título do livro de Mórmon explica que o livro de Éter é um registro do povo de Jared, que foi disperso na época em que o Senhor confundiu a língua do povo, quando eles estavam construindo uma torre para chegar ao céu. O próprio livro de Éter relata quando Jared saiu com seu irmão e suas famílias, com alguns outros e suas famílias, da grande torre, na época em que o Senhor confundiu a língua do povo, e jurou em sua ira que eles seriam dispersos sobre toda a face da terra. É interessante notar que há pouco material apologético relacionado à Torre de Babel e sua conexão com o livro de Mórmon. No entanto, um artigo do Deseret News, escrito por Michael Ash, associado ao Fair Mormon, um site apologético SUD, aborda a questão. Ash admite que há indicadores históricos que sugerem que a história é um mito no sentido acadêmico. Em outra parte de sua defesa, Ash tenta sugerir que o livro de Mórmon não menciona explicitamente a Torre de Babel, mas apenas uma grande torre, evitando um vínculo direto do livro de Mórmon com o mito da Torre de Babel. Ele diz o seguinte: quando lançamos a luz da ciência e da erudição sobre a Torre de Babel, encontramos algumas coisas interessantes. Primeiro, a palavra Babel vem de uma palavra assírio-babilônica, que significa portão de Deus, e está relacionada a uma palavra hebraica, que significa confusão. Parece que os autores do relato de Babel estão se envolvendo em algum jogo de palavras para fazer um ponto específico sobre a história. Também é interessante notar que o livro de Éter nunca menciona Babel, mas simplesmente a Grande Torre. Neste parágrafo, Ash argumenta que Babel vem de uma palavra babilônica, que significa portão de Deus, enquanto também se relaciona com a palavra hebraica para confusão, indicando um possível jogo de palavras, e tenta excluir o livro de Mórmon dizendo que Éter não menciona Babel, mas simplesmente Grande Torre. Embora esse argumento busque minimizar o problema, ele não se sustenta ao analisarmos as passagens comparativas entre a Bíblia e o livro de Mórmon. Na Bíblia, em Gênesis 11, versículos 6 ao 8, diz: E disse o Senhor, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos, e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Comparando com o livro de Éter, em Éter, capítulo 1, versículo 33 a 34, diz: E esse Jared saiu com seu irmão e suas famílias, com alguns outros e suas famílias da grande torre, na época em que o Senhor confundiu a língua do povo e jurou, em sua ira, que eles seriam dispersos por toda a face da terra. E de acordo com a palavra do Senhor, o povo foi disperso. E o irmão de Jared, sendo um homem grande e forte, e um homem altamente favorecido pelo Senhor, Jared, seu irmão, disse-lhe: Clama ao Senhor, para que ele não nos confunda de maneira que não possamos entender as nossas palavras. Além de utilizar a mesma linguagem, o livro de Mórmon se alinha temporalmente ao relato bíblico. Ainda mais revelador é Éter, capítulo 2, versículo 1, que menciona que os jareditas desceram para o vale situado ao norte, e ao vale havia sido dado o nome de Nimrod, o grande caçador. Nimrod, que é a mesma localização citada na Bíblia, no evento da Torre de Babel. Agora, prestem atenção. Joseph registrou que Nimrod significa o grande caçador. Essa tentativa possivelmente tinha como objetivo dar mais autoridade à sua narrativa. Porém, Nimrod, segundo a tradição hebraica e cristã, é o líder dos construtores da Torre de Babel, na terra de Shinar. E o significado da palavra Nimrod não tem qualquer relação com um grande caçador. O Wikipédia informa isso de forma bem clara e objetiva, dizendo: etimologia do nome Nimrod. Conforme a etimologia, os escritos rabínicos derivaram o nome Nimrod do verbo hebraico marad, que significa rebelar. Assim, o Talmud babilônico declara: então, por que foi ele chamado de Nimrod? Porque incitou todo o mundo a se rebelar, Nimrid, contra a sua sabedoria. Portanto, Nimrod não significa o grande caçador, mas o rebelde, aquele que se rebelou. O título do primeiro capítulo do livro de Éter também é claro a referir-se que a grande torre citada em Éter é a Torre de Babel, onde diz: língua dos jareditas não é confundida na Torre de Babel. A introdução do livro de Mórmon também cita que o livro de Mórmon contém o registro de um povo que veio para as Américas originários da confusão da Torre de Babel, dizendo: o registro contém um relato de duas grandes civilizações. Uma veio de Jerusalém no ano 600 anos antes de Cristo, e posteriormente se dividiu em duas nações, conhecidas como Nefitas e Lamanitas. A outra veio muito antes, quando o Senhor confundiu as línguas na Torre de Babel. Esse grupo é conhecido como Jareditas. Esses elementos mostram que o livro de Mórmon se baseia na historicidade
da Torre de Babel. A análise de várias disciplinas, como arqueologia, linguística, culturais, entre outras, demonstra que a história da Torre de Babel não é um evento histórico. A diversidade de línguas, por exemplo, começou muito antes do período que a Torre de Babel teria ocorrido, mostrando que esse relato é simbólico e não factual. Além disso, o capítulo 10 de Gênesis contradiz a ideia de uma língua única e adâmica, sugerindo que o relato da torre foi influenciado por mitos de origem que buscavam explicar a multiplicidade das línguas no mundo. Esse é um desafio para todas as religiões que consideram Gênesis como escritura literal. No entanto, muitas delas conseguem aceitar que a Torre de Babel é um mito e focam nas lições que a história oferece. O problema se torna mais complicado no caso do mormonismo, pois o livro de Mórmon depende da literalidade da Torre de Babel para sustentar a história dos Jareditas. Não é possível conciliar a historicidade do livro de Mórmon com a ideia de que a Torre de Babel seja apenas um mito. O livro de Mórmon afirma que os Jareditas são descendentes daqueles que estavam na Torre de Babel, preservando a língua adâmica após clamarem a Deus. Eles vêm do vale de Nimrod, uma referência clara à Bíblia, e o relato em Éter utiliza uma linguagem muito semelhante à de Gênesis. Agora fica muito mais fácil entender por que não existe nenhum DNA jaredita no continente americano. Apologistas mormons têm tentado sugerir a possibilidade de uma segunda torre para justificar o relato, mas essa é uma tentativa de ajustar a narrativa, já que as evidências apontam claramente que a Torre de Babel não é histórica. O livro de Mórmon afirma que a história dos Jareditas vem de 24 placas de registros traduzidas por intérpretes nefitas que foram tocados pelo Senhor após a Torre de Babel. Esses mesmos intérpretes foram reivindicados por Joseph Smith como estando com as placas de ouro. Se a Torre de Babel é um mito, como as evidências sugerem, toda a narrativa jaredita também perde a sua historicidade. Eu entendo o quão difícil pode ser lidar com essas descobertas. Aprender que uma religião que você foi ensinado a acreditar ser verdadeira pode não ser é decepcionante. Mas se a igreja for verdadeira, você não deve temer examinar suas crenças. Como disse o apóstolo James E. Talmage, o homem que não consegue ouvir um argumento que se opõe às suas visões ou tem uma posição fraca ou é um defensor fraco dela. Nenhuma opinião que não possa suportar discussão ou crítica vale a pena ser mantida. E foi dito sabiamente que o homem que conhece apenas metade de qualquer questão está pior do que o homem que não sabe nada sobre ela. Ele não é apenas unilateral, mas seu partidarismo logo o transforma em um intolerante e um fanático. Em geral, é verdade que nada que não possa resistir à discussão e à crítica vale a pena ser defendido. Essa é uma verdade universal, e nenhum argumento apologético pode mudar isso. Nos vemos no próximo vídeo.